Oi, gente! Como você já deve ter percebido pelo título, no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas de inglês pra você que não sabe nada ainda, mas também pra você que quer dar uma melhorada, sabe? Então, todas as dicas que eu vou dar aqui são baseadas na minha experiência pessoal, que inclui 6 anos de curso de inglês. Eu comecei a estudar inglês com 12 anos e aí eu fiz curso, mas eu realmente só comecei a ver uma melhora, assim, na minha pronúncia, no meu entendimento e tudo mais depois de 2 anos. Isso que era uma melhora, assim, mínima, porque foi só a partir do meu 5º ano que eu realmente olhei pra mim e disse, cara, acho que eu falo inglês. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. Primeiro eu vou falar alguns mindsets. Coisas que eu acho que, assim, você tem que ter na cabeça quando você for começar a aprender não só um idioma, qualquer outra coisa que você quiser aprender na vida. Depois eu vou falar das 4 habilidades, 4 super habilidades que você precisa desenvolver quando você for aprender inglês. Speaking, listening, writing, reading. E aí, no final, eu vou falar um pouco mais sobre gramática. Bora começar. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça quando você for estudar inglês é que é uma coisa que vai demorar um certo tempo. Você não vai aprender a falar uma língua nova, completamente diferente da língua que você fala, porque eu estou assumindo que você fala português, do dia pra noite. Nem em alguns dias. Tem algumas pessoas que levam meses, tem pessoas que levam anos, mas eu posso dizer pra vocês tranquilamente que isso é parte do processo. Então assim, cara, tenha paciência, sabe? Dá uma relaxada. Segunda coisa, saiba quais são os seus objetivos em aprender uma língua estrangeira. Por que você quer aprender inglês, cara? Procura um bom motivo, que não seja porque minha mãe me obrigou. Sabe, às vezes tu quer viajar ou você quer aprender inglês, mas voltado para um objetivo profissional e saber pra onde você tá indo é o primeiro passo pra você começar. Quando a gente não tem uma motivação pré-estabelecida, a gente perde a inspiração e a motivação pra estudar e muita gente desiste no meio do caminho. Tenha um bom motivo. 3. Não se compare com outras pessoas. Isso é muito clichê e eu estou muito coach, mas isso é essencial, porque assim, às vezes tu vai ouvir alguém falando alguma coisa e você vai ficar, nossa, aquela pessoa fala muito e eu não falo nada. Principalmente pra quem faz curso e faz curso com turma, sabe o que eu tô falando. Você às vezes escuta outra pessoa falando e aí você começa a ficar totalmente inseguro de que você não vai poder falar, você nunca vai conseguir falar bem ou da forma como você quer. Isso só vai te gerar vários bloqueios e vai tornar tudo muito mais complicado. Então assim, cara, entenda que as pessoas, elas têm processos de aprendizagem diferentes, as pessoas aprendem coisas em tempos diferentes e às vezes aquela pessoa que tu acha que fala super tem alguma outra dificuldade. Essa pra mim é a mais importante de todas e quando eu entendi isso, tudo mudou, foi assim, tipo, mágica, sabe? Não tenha como objetivo saber traduzir palavras. Eu sei que de primeiro assim pode ser muito confuso, mas isso vai fazer muito sentido e eu vou explicar um pouquinho ali na frente. Mas só pra dar uma adiantada, quando você fica muito preso nessa coisa de que tudo que você for falar, tudo que você ler, tudo que você escrever e ouvir, você vai começar a ficar sempre pensando na tradução. E não é a tradução que você precisa em primeiro lugar, sabe? O ponto principal de uma língua é permitir a comunicação entre pessoas. Então tenha como o objetivo conseguir se comunicar com as pessoas. E lembra que a comunicação é uma coisa rápida. Não é assim, a pessoa falou, aí a mensagem entrou na sua mente, daí entrou em inglês, daí você vai traduzir pro português, e aí depois você vai pensar na sua resposta, aí você vai pegar a sua resposta, aí você vai traduzir pro inglês, aí você vai falar. Quanto tempo isso não leva? Basicamente o que eu tô querendo dizer é que tenha como objetivo aprender a pensar em inglês. Amados, isso muda tudo. 5ª dica. Não tenha vergonha de errar. Eu sei que isso parece uma frase pronta, talvez seja, mas quando você fica com esse medo constante de que você vai errar e você prefere não falar
do que falar e errar, ou não escrever do que escrever e errar. Isso não traz nenhum benefício. E por mais que seja incrível a gente permanecer na nossa zona de conforto, isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu falo isso por experiência própria. Então, assim, quando eu comecei a fazer curso de inglês, eu era muito tímida e eu tinha muita vergonha de falar. Mas foi só a partir do momento que eu comecei a falar. Isso porque eu sempre tive teachers que, tipo, ficavam lá, vai, fulano fala, fulano fala, fulano fala. E eu sei que quando os professores fazem isso, parece que é muito chato e que ele tá pegando só no seu pé, mas isso vai ajudar muito. E foi isso que me ajudou. Depois que eu comecei a falar, amigos, amados, tudo mudou. Foi falando que eu melhorei. Então, se você fica com essa coisa, com essa vergonha, com esse medo de cometer algum erro, ele não vai te levar a lugar nenhum. O ideal é a gente aprender com os nossos erros, buscar melhorar e superar as nossas dificuldades. Lembrando duas coisas. Primeira, inglês não é uma língua oficial no Brasil, então você não tem a obrigação de saber falar ela fluentemente. Não. Segunda coisa, errar é muito normal, principalmente pra quem tá no começo, pra quem tá no final também, pra quem já tá no nível mais avançado, é errando que se aprende. Sexta dica aí pra gente manter na nossa cabeça, então, é manter o contato com a língua é essencial. Quando eu falo assim, manter um contato, é porque eu sei que muita gente, mesmo que faça curso, às vezes você não tem com quem conversar, sabe? Fora do seu curso, que era o meu caso. Então você trazer a língua de outras formas que não sejam só através da conversação faz muita diferença. E se você está se perguntando, mas como que eu faço para manter um contato frequente com a língua? Agora chegou a hora de você descobrir porque nas próximas dicas eu vou falar isoladamente das 4 habilidades. Tem várias formas para você trazer a língua para o seu dia a dia. Believe it or not. Como melhorar o seu speaking? A única forma de você melhorar a sua pronúncia, a forma como você fala e a sua autoconfiança é falando. Óbvio que eu tenho algumas dicas. Primeira delas, estude como alguns sons são falados em inglês. Tem alguns sons que eles não existem pra gente em português. E aí, às vezes, a gente vai ler alguma coisa ou falar alguma palavra, e isso fica muito confuso pra gente. Então é muito legal você procurar saber como que essas coisas funcionam. Segunda dica é imite nativos falando. Isso faz toda a diferença, porque principalmente quando você escuta nativos, pra você imitar a forma como eles falam, porque é assim que se fala a língua. Se você escuta um brasileiro falando inglês, é muito diferente de uma pessoa que tá, tipo, ali, a língua faz parte, literalmente, da vida dela. Você consegue ver, assim, a forma como essa pessoa, ela dá uma ênfase numa frase, ou ela fala alguma coisa. Ajuda muito. Terceira dica, fale sozinho com você mesmo. Sim, essa dica é para doidos de plantão. Se você não tem ninguém pra falar, fala você, com a sua cabeça. Isso é um exercício muito legal, principalmente para você descobrir quais são os seus vícios de linguagem, quais são as palavras que você fala excessivamente, sem necessidade. Quando você tá falando com você, não tem ninguém pra te julgar, né? Não tem ninguém pra apontar o dedo e falar, você tá falando tudo errado. Não existe essa pessoa. Então, você se sente muito mais confortável. Terceira dica, grave mensagens de voz. Pode mandar pra você mesmo, pode mandar pra um amigo que você sabe que também tá estudando inglês ou whatever. E grave vídeos também de você falando. Isso é uma experiência muito doida. Obviamente você tem que gravar um áudio ou fazer um vídeo e voltar pra assistir, né? Não adianta só você gravar e deixar lá gravado. Pra você voltar mesmo, ver e se autoavaliar. E falar, isso aqui tá péssimo. Até que não tá tão ruim. Agora falando de listening, que é a audição. Eu tenho essa sensação de que quando eu desenvolvi o meu listening, as outras 3 habilidades ficaram muito mais fáceis. Tenho 2 dicas. A primeira, ouça as coisas sem se preocupar com a tradução das palavras, e sim com o contexto em que elas estão sendo ditas. Algumas palavras, elas só fazem sentido dentro daquele contexto. Minha segunda dica é
Ouça nativos falando. Essa é uma ótima forma de você aprender linking sounds. Linking sounds é quando você tem o último som da primeira palavra e ele junta com o primeiro som da próxima palavra. Ou, às vezes, ele pode até pular alguma palavra que tá entre duas palavras e aí fica um som só. Que pra gente é o que causa essa sensação de que nativos do inglês falam rápido demais. E se eu falar pra você que eles não falam, eles só comem palavras. Parece até paulistano, cara. Outra coisa que ajuda muito é que você vai aprender expressões, gírias, ditados populares, coisas do tipo que se você faz um curso, dificilmente eles vão te ensinar isso. A última coisa, você vai ter contato com sotaques diferentes. Isso é muito legal. Eu sei que muita gente, sempre que fala assim inglês, a pessoa imediatamente pensa nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Mas existem outros países também falantes do inglês que têm sotaques muito diferentes. Formas de você treinar o seu listening. Primeira, clássica. Escute músicas em inglês. Mas a minha dica é muito mais específica do que isso, que é você aprender a letra das músicas, entendeu? Não escuta só por escutar. Vai tentar aprender, vai ouvindo enquanto você vai lendo, pra você começar a criar essa assimilação de o que tá escrito com o que você tá ouvindo, com o que você tá escutando. Segunda dica também clássica, assista séries e filmes em inglês. Mas pra eu assistir em inglês, então vou ter que usar legenda. Sim, mas deixa eu falar uma coisa aqui especificamente sobre legenda. Começa assistindo com legenda em português. Depois muda pra legenda em inglês, que é o mais ideal, porque você vai sair dessa questão da tradução. Depois você assiste sem legenda nenhuma. Uma dica muito especial pra isso é você reassistir coisas que você já assistiu em português. Isso facilita muito, porque você já sabe aquela história. Eu, por exemplo, assisti Glee inteirinho, legendado em português. E aí, quando eu fui reassistir, era uma coisa assim, mais de ouvir enquanto eu fazia alguma coisa do que, tipo, nossa, parar, sentar e assistir. E aí, foi uma coisa que me ajudou muito. E quando eu percebi, eu tava tranquilamente assistindo uma temporada inteira sem legenda nenhuma. Ainda sobre listening, eu tenho mais 2 dicas. A primeira delas é seguir canais gringos aqui no YouTube. Óbvio que eu tenho as minhas recomendações. Primeira recomendação, Laura Medley, ela é da Inglaterra. Simone Squared, que é da Austrália. Ashley, do canal Best Dressed, também conhecido como o melhor canal da internet. A Ashley é de Maryland. Tem a Katie Sampson, que ela é da Califórnia também, agora ela também tá em Nova York. Tem a Moya Mawini, da Irlanda. A Lenx, Anna Lenx, o nome dela. Ela também mora na Irlanda, mas ela nasceu na Letônia. Então, a língua materna dela é o russo. E pra ajudar muito, quando ela era criança, ela ainda morou nos Estados Unidos. Então, tipo assim, imagina o sotaque dessa garota, gente. É uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na vida. Última dica, então, sobre esse tópico. Ouça podcasts. Eu acho que essa parte ela é muito mais desafiadora. Então, seria pra alguém que tá ali já no nível mais avançado e tal. Tem legenda, não tem legenda, não tem um roteirinho pra você seguir pra entender o que as pessoas estão falando. Então, é bem desafiador e por isso mesmo que é legal. Agora sobre reading, leia livros em inglês que você já leu em português. Da mesma forma que assistir filmes e séries que você já assistiu em português, ajuda da mesma forma. Faça pesquisas em inglês, então se você tem que pesquisar alguma coisa pra escola ou pra faculdade, pesquisa isso em inglês e aí você vai começar a ler mais artigos, notícias e coisas do gênero. Essa dica é muito legal, que é você mudar o idioma do seu sistema operacional para inglês. Porque você já sabe onde tá tudo no seu celular, né? Se é o seu celular, você sabe onde estão as coisas. Então, aquele detalhe que vai estar escrito vai ser só um detalhe. E aí, com o tempo, você nem vai mais perceber que tá escrito em inglês ou não. Óbvio que não dá pra você ler só por ler. Então, assim, faça anotações enquanto você lê. Então, você viu uma palavra, você viu uma expressão, alguma coisa, toma nota disso. E aí você pode até criar um banco de vocabulário. E se tem alguma palavra que você não conhece ainda, a minha dica é você procurar a definição dessa palavra, não a tradução dela. Definição, basicamente, é, tipo, o significado da palavra mesmo, sabe? Tipo, quando você pega lá um dicionário de português, você não lê a tradução da palavra, né? Você lê a definição dela. 3 lugares que você pode procurar definições. Cambridge Dictionary, que era o dicionário que eu usava para fazer as minhas definições no curso. Às vezes eu usava o Google Tradutor também,
Não, você não vai ter assim, tipo, nossa, uma definição, mas uma coisa que ajuda muito são os sinônimos, né? Isso é uma coisa que o Google oferece. Agora sobre o writing, que é escrita, da mesma forma que pra você melhorar a sua fala, você tem que falar, pra você melhorar a sua audição, você tem que ouvir, pra você melhorar a sua leitura, você tem que ler, pra você melhorar o seu writing, você tem que escrever. Uma forma muito boa de você fazer isso é você fazer notas simples do seu dia a dia em inglês. E vai começando assim, pouco a pouco, vai trazendo a língua pra perto de você, pra sua rotina. Ter um diário. Isso é muito legal. Não porque você vai estar praticando o seu inglês, mas justamente porque pelo fato de estar escrito em outra língua, as chances de alguém curioso xeretar e entender são muito menores. Agora sobre gramática, essa parte aqui é mais voltada para quem realmente não faz nenhum tipo de curso, nunca fez e não sabe por onde começar. Primeira dica: não queira pular etapa. Se existe uma ordem, é pra ela ser seguida. E você seguir essa ordem vai te deixar muito menos confuso. Segunda dica, pra quem não sabe nada da língua, Duolingo é uma ótima ferramenta. É sim um bom lugar pra começar, principalmente se você tem consistência. Óbvio que não adianta nada você, tipo, fazer uma lição do Duolingo hoje, fazer outra lição do Duolingo, tipo, daqui 2 meses. Não adianta nada. O ideal é você fazer todos os dias. 2 coisas que eu gosto muito no Duolingo. Primeiro, que o seu processo de aprendizagem é por tentativa e erro, né? Então, se você errar alguma coisa, ele vai te corrigir. E aí, você continua nessa, tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando. E a segunda coisa é que ele sempre retoma tópicos, né? Então, ele funciona por esse sistema de tentativa, erro e revisão. E a minha terceira recomendação é o canal do Cultive, que é um curso gratuito. Eles têm vários tipos de curso, não é só de inglês. Eu dei uma olhada no curso deles pra poder fazer esse vídeo. Tem coisas assim, bem básicas mesmo, mas pra quem não sabe nada, é exatamente por aí que você tem que começar. Dá uma olhada lá, os cursos deles estão disponíveis tanto aqui no YouTube quanto no site dele. E agora que o Sheldon invadiu aqui o vídeo, é porque ele quer fazer xixi. Chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, se você achou que essas dicas foram úteis, não esquece de deixar o seu like, compartilha com os amiguinhos e comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Eu sou a Jova e eu vejo você na semana que vem. Tchau! Dopamine got me feeling like I got